primeiro passo é deixar pai e mãe. Depois, se unir à sua mulher. E, por último, se tornar uma só carne. Quando nós respeitamos essa sequência que Deus, aquele que criou o casamento, estabelece, nós vamos colher dos benefícios de respeitar essa ordem, essa sequência. Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais um Fé, Família e Música. Estamos muito felizes de receber você aqui mais uma vez. Estou novamente ao lado da minha querida esposa, Sinara Aguiar. Oi, gente, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre casamento. Isso mesmo. O que Deus estava pensando quando ele criou o casamento? Sim, foi Deus que criou essa instituição tão poderosa para que nós, seres humanos, pudéssemos viver aqui sobre a Terra. Casamento é a união entre um homem e uma mulher. Simples desse jeito? Simples desse jeito. Casamento não é morar juntos, debaixo do mesmo teto, juntar as panelas ou qualquer outra coisa parecida. Casamento é uma aliança. Quando a gente fala sobre aliança, a gente está falando de algo sério, algo que envolve o nosso coração, o nosso comprometimento com outra pessoa e principalmente com Deus. Deus precisa ser participante do nosso casamento, da nossa aliança. Amém. E como é importante a gente ter essa clareza, né? De que, primeiro, nós estamos aqui nesse canal falando sobre princípios bíblicos. Claro que pode aparecer pessoas por aí falando, ah, mas eu acho que casamento é isso, é aquilo, né? Ah, porque no país tal tem casamento até com bicicleta, né? Sim. Tem não sei o quê. Irmãos, nós estamos aqui, amigos, pessoas que estão aqui, nós estamos aqui ouvindo, pensando, falando sobre a Bíblia, que acreditamos que seja um manual de vida perfeito para todo ser humano. E é debaixo dessa perspectiva que nós estamos falando sobre casamento. Casamento foi criado por Deus, família foi criada por Deus e nós acreditamos que não há caminho melhor senão aquele que Deus inventou. Deus sabe das coisas e o melhor caminho para a gente é poder viver a realidade do casamento no princípio divino. E lá no início, no Éden, quando Deus criou Adão e Eva, e se você quiser saber um pouco mais sobre isso, assiste os episódios anteriores. Falamos bastante sobre Adão e Eva, sobre papéis, propósitos, enfim. Mas quando Deus criou os dois, quando os dois já estavam formados ali, Deus deu uma direção muito específica para ambos, né? De fato, Moisés estava narrando a história e aí Moisés cita esse princípio que é válido até os dias de hoje. Você pode compartilhar com o pessoal? Sim, e Jesus também repete o que Moisés escreveu em Gênesis e o apóstolo Paulo também lá em Efésios confirma aquilo que foi dito. Então nós vemos aí pelo menos 3 testemunhas confirmando o que Deus estabeleceu para o casamento. E há uma curiosidade nisso que a Sinara falou agora, porque teologicamente falando, quando se tem 2 ou 3 testemunhas afirmando um princípio, nós então podemos estabelecer uma doutrina bíblica. Então nós podemos dizer que isso que nós vamos falar agora é asseguradamente uma doutrina bíblica válida para qualquer um de nós. É verdade. E o que está escrito em Gênesis 2:24, Mateus 19:5 e Efésios 5:31? Deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua mulher e ambos se tornarão uma só carne. Então a gente vê aqui 3 atitudes para que verdadeiramente o casamento aconteça. E o primeiro passo, você vai perceber aqui que há uma sequência. O primeiro passo é deixar pai e mãe. Depois, se unir à sua mulher e, por último, se tornar uma só carne. Quando nós respeitamos essa sequência que Deus, aquele que criou o casamento, estabelece, nós vamos colher dos benefícios de respeitar essa ordem, essa sequência. Então vamos lá meditar um pouquinho sobre esse primeiro passo para o casamento, que é deixar pai e mãe. O que significa, amor? Deixar pai e mãe. Será que a gente tem que abandonar os nossos pais? É interessante, né? Que são 3 passinhos, né? Que o pessoal ou não faz, ou faz tudo invertido, né? Mas se a gente obedecer esses 3 passos direitinhos, de fato estamos entrando num casamento bíblico. Deixar pai e mãe, claro que não fala sobre abandonar pai e mãe. Até porque um dos grandes mandamentos bíblicos é honrar
pai e mãe. E esse honrar pai e mãe se dá mesmo quando a gente já for casado, né? Exato. A gente precisa, mesmo casado, honrar pai e mãe. Ou seja, jamais a Bíblia mandaria a gente abandonar nossos pais, enquanto ela manda a gente honrar os nossos pais. Então, claro, isso não fala sobre abandono dos pais, né? Esquecer que temos uma família, né? Fingir que não tem sogra, né? Não é isso, né? Eu sei que alguns gostariam, mas não é isso que a Bíblia está dizendo. O que a Bíblia está falando para a gente é sobre deixar sair debaixo da dependência do governo local ali na família. Por quê? Você vai começar uma nova família. E Jesus ensinou pra gente que tem mais de uma cabeça, tá dividido. Se tiver um reino ali com uma cabeça, outro senhor, isso divide, dá confusão, não funciona, né? Como diz um ditado popular, que tem duas cabeças é monstro, né? E é assim que funciona. Se você tentar estabelecer essa nova família dentro de uma casa que já tem um cabeça, seja seu pai ou seu sogro, você vai ter, claro, problemas com isso. Então você precisa sair dessa dependência financeira, dependência emocional e também, de certa forma, uma dependência espiritual, um governo espiritual local. Você vai agora começar com responsabilidade uma nova família, assumir assumir a autoridade, assumir também a responsabilidade financeira, você junto com a sua esposa, responsabilidade financeira, emocional e também responsabilidade espiritual sobre sua casa, sobre sua família e, na sequência, sobre seus filhos. Então é importante você se deslocar, né? Até na sua localização é importante. Não estou dizendo que você tem que mudar de cidade, de estado, de país, não necessariamente, mas é importante você não morar na mesma casa, né? E você começar agora a ter as suas próprias contas e o seu próprio governo do lar. Então é sobre isso que fala deixar pai e mãe. É verdade. Então, você que é solteiro, que quer casar, você precisa se preparar para isso, né? Imagino que você não queira entrar num casamento e daqui a pouco passa por um problema e tá ligando, painho, maninha, venha resolver esse problema. Não, você não quer isso para você, até porque depois você vai se resolver com o seu cônjuge e aí talvez o seu pai ou a sua mãe vai ficar pensando o quê? Sobre o seu cônjuge ou até mesmo sobre você. Então, é importante você se preparar, você que é solteiro, se prepara para deixar esse lado, esse apego emocional, físico, financeiro. Você precisa se preparar, porque o casamento, ele não começa quando os filhos chegam. O casamento começa, uma família começa quando um homem decide se unir com uma mulher. E há esse deixar, né? Que vai gerar muito crescimento, muita maturidade para o jovem casal ali. Nós nos casamos, né, há 18 anos atrás e nós provamos isso na nossa vida. Nós moramos um pouquinho longe, né, dos nossos pais, a gente sente tanta saudade deles, mas isso gerou muito crescimento, muita maturidade e responsabilidade. E com isso não estou dizendo que você não deva, em certos momentos, por exemplo, para decisões difíceis no casamento, não deva ligar para os seus pais ou buscar ajuda, conselhos dos seus sogros, da sua sogra, dos seus pais, para te ajudar numa determinada decisão. E é óbvio que você deve combinar isso com o seu cônjuge. Para quê? Para que haja um alinhamento, para que haja uma harmonia e vocês possam caminhar juntos com essa cooperação também da sua família. Então, muito importante a gente estar preparado para viver esse deixar. E a partir de então contar mesmo com esse suporte. Graças a Deus nós recebemos e continuamos recebendo um suporte muito bom, espiritual, emocional, de conselhos também dos nossos pais, mas nós seguimos com a nossa vida. Quando você se casa, você deve seguir com o plano de Deus para a sua família. Por isso que é muito importante essa questão aqui do deixar. É verdade. Sempre vale a pena também lembrar que nós estamos falando sobre assuntos aqui tão sérios e profundos em poucos minutos. E a gente, claro, não aborda aqui todos os pormenores, todas as possíveis situações que possam acontecer na vida das famílias. Nós sabemos, por exemplo, que em algumas circunstâncias, casais passaram situações difíceis ou estão passando e às vezes precisam recorrer a um recurso da família, né? E até, às vezes, a gente conhece pessoas assim que moram num sobrado, né, em cima da casa dos pais, ou numa casa atrás, ou numa residência que é dos pais, coisas do tipo da família, né? Nós sabemos que essas coisas acontecem e não estamos aqui julgando, né? Tornando isso aqui um fardo pesado sobre vocês, né? Falando, olha, isso está errado, não podia acontecer. Acreditamos que seja uma circunstância, né?
passageira e vocês já estão trabalhando para não permanecer nessa situação, né? Mas vencer essa situação e logo terem realmente o avanço da família de vocês. Acho que é muito importante a gente tocar nisso para deixar claro também que a gente não quer que isso aqui se torne um peso para uma possível situação que você esteja vivendo. Mas muito importante é você não se acomodar com essa situação. Às vezes, por ser família, nós podemos pensar, é família, tá de boa, tá sob controle, né? Não deixa isso acontecer também. Fica firme no Senhor, crendo que logo você vai sair dessa situação e você não vai precisar morar de favor, né? Você vai ter as suas coisas, conquistar as coisas da sua família a partir de agora. Então, deixar pai e mãe fala sobre isso. Glória a Deus. Precisamos falar tanto mais sobre essas coisas, né? Há tanto a falar sobre honra, casamento, sobre amor, sobre decisões, há muito mais por vir, mas queremos agradecer a sua presença até nesse momento e pedir para você, lembrar você de seguir aqui o nosso canal, né? Curte esse vídeo se você gostou, ativa o sininho para você ter as notificações sempre que sair um vídeo novo e mais uma vez compartilha com o maior número de pessoas que você puder, para que mais vidas sejam alcançadas, edificadas com a palavra de Deus, em nome de Jesus. Nós esperamos que você e sua família estejam sendo fortalecidos por aquilo que a gente está compartilhando aqui e oramos para que você possa sair desses vídeos encorajado a crescer, a avançar, porque é isso que está acontecendo com a gente também. Sempre que a gente ouve a palavra, a gente percebe, eita, eu posso melhorar nisso, eu posso crescer nisso, nossa família pode avançar nessas áreas também. Que você seja edificado, abençoado poderosamente, em nome de Jesus. Amém.